Bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos dar continuidade à nossa aula. Hoje nós vamos falar a respeito dos sujeitos da relação de emprego. Dentro da parte do direito de trabalho individual, nós vamos trabalhar especificamente a respeito dos sujeitos. Quem são os sujeitos da relação de emprego? É o empregado, o empregador. Não tem muito para onde a gente correr ou se desvincular. Então a gente vai analisar cada um deles em separado e as suas especificações, as suas diferenciações em situações específicas que eles podem se tornar diferenciados. Primeiro, o empregado. Quem que é o empregado da relação de emprego? O empregado é a pessoa física que presta pessoalmente o serviço, por meio de uma subordinação, com habitualidade e de forma onerosa, ou seja, é ele a pessoa que executa os trabalhos, que faz o serviço em si. A nossa CLT, ela classifica o empregado na junção dos artigos 2º e 3º. Na verdade, ela não usou de uma boa técnica para fazer essa definição, mas de modo geral a gente extrai os elementos principais da relação de emprego e ela restou caracterizada. Um dos elementos essenciais para a pessoa poder ser empregado é a capacidade. Dentro do direito a gente tem duas capacidades específicas. A primeira delas é a capacidade de direito, ou que a gente fala da capacidade de gozo. A capacidade de direito, todos nós nascemos com ela. A partir do momento que a gente nasce com vida, a gente já tem garantido os nossos direitos. Mas a outra capacidade que é que realmente importa pra gente é a capacidade de fato, a capacidade de exercício desse direito. Por quê? Porque a gente já tem que ter um discernimento necessário para poder fazer essa relação. Então não é todo mundo que tem capacidade de fato. A capacidade de fato, se a gente seguir o Código Civil, ela só é atingida completamente após os 18 anos de idade. Se for a pessoa entre 16 e 18 anos, a gente considera ela como relativamente incapaz. Por que relativamente? Ela pode exercer algumas das atividades, mas não todas. A maioria delas ela precisa de uma assistência. E o menor de 16 anos é tido como absolutamente incapaz, ou seja, qualquer ato por ele praticado é automaticamente nulo. Certo? Mas, e dentro do direito do trabalho, essa capacidade, pra gente que importa, capacidade de fato, ela é a mesma do direito civil? Ela tem uma correlação, mas ela não é exatamente a mesma. Por quê? Dentro do direito do trabalho, a relação de emprego, ela só pode se iniciar efetivamente a partir dos 16 anos de idade. Tá? A partir dos 16 anos, então a pessoa é capaz, ela pode firmar contrato, ela pode dar quitação de vencimentos. Só que o menor de idade, dos 18 aos 16, ele pode rescindir contrato, ele pode assinar uma rescisão, ele pode tirar uma carteira de trabalho? Na verdade, não, ele precisa de assistência. E para rescindir, ele precisa da assistência dos pais ou de qualquer responsável que possa fazer o acompanhamento, que seja responsável por ele. Ou seja, a capacidade, de fato, dentro do direito do trabalho, se inicia aos 16 anos, mas ela tem uma certa relatividade. E em casos excepcionais, a partir dos 14, pode existir relação de trabalho, qual que seja a específica do menor aprendiz. Do 14 aos 16 anos não pode ter outra relação de emprego a não ser do menor aprendiz. E menor de 14 anos não pode trabalhar como empregado em forma nenhuma. Tá? Isso não exclui aquele serviço que as pessoas podem prestar dentro de casa, um auxílio pai e mãe. Não é nesse sentido, ele não pode ser efetivamente um empregado. Os serviços, as questões educacionais comumente conhecidas não tem qualquer atingimento aqui. Tá? Então, para a gente poder ser um empregado, tem que ter essa capacidade de fato. E tem uma excepcionalidade ainda, que a nossa Constituição Federal estabeleceu, que para o menor de idade, mesmo ele tendo capacidade de serviço a partir dos 16 anos, é proibido qualquer serviço noturno ou insalubre. Não pode, somente depois dos 18 anos, certo? Então agora vamos cuidar de algumas formas de empregados específicos. A primeira dele é o cargo de confiança. O que é o cargo de confiança? Dentro da nossa legislação, apesar de muitas divergências, o ponto principal é que cargo de confiança são as pessoas que exercem um cargo de gestão, de direção, de administração. Mas como funciona? Quais são as peculiaridades? Esse cargo, o chefe,
a chefia, ele pode modificar a pessoa de lugar a qualquer momento, dependendo da necessidade de trabalho. Ela obrigatoriamente deve ter um acréscimo salarial de 40% em cima dos salários normais daquela área. Caso contrário, não é de confiança. Não tem direito ao recebimento de hora extra, porque como ele já tem esse adicional e na verdade ele não vai ter controle de jornada, ele não tem horário fixo de entrada e saída, vai ser de acordo com a necessidade do cargo que ele exerce, ele não tem direito à hora extra. Tá? Mas o que acontece quando as pessoas efetivamente trabalham num cargo de confiança, mas não recebem esse adicional de 40%? Nem assim elas têm direito à hora extra? Não, nesses casos ele tem direito à hora extra sim. Tá? A outra situação importante é em relação aos diretores de sociedade. Os diretores de sociedades há muito vinha sendo discutido se eles têm ou não têm uma relação de emprego. Porque ele é um cargo diferenciado e muitas vezes, principalmente antigamente, todo e qualquer diretor era na verdade o próprio dono da empresa. Então pacificou-se hoje que dentro das sociedades anônimas, o diretor vai ser empregado, desde que preenchidos todos os requisitos da relação de emprego, quais sejam a pessoalidade, a subordinação, a não eventualidade e a onerosidade. Tá? Já dentro das empresas de sociedade limitada, aquele que é diretor sócio não vai ser considerado empregado. E já aquele que é diretor não sócio, mas que preenche os requisitos, vai ser considerado empregado. A outra situação é o caso do empregado sócio. A pessoa que é sócia pode ser empregada da instituição, pode ser empregada da empresa? Como é que funciona esse caso? Via de regra, não poderia, mas hoje já é pacificado no seguinte sentido. O que determina se ele pode ou não pode ser sócio é a quantidade de ações que ele possui e se ele ocupa ou não ocupa cargo de administração. Então, se o sócio for um pequeno acionista e não ocupa a administração da empresa, ele pode ser empregado. Se ele for pequeno acionista, mas ocupa cargo de administração, ele não é considerado como empregado. E se ele for um grande acionista, ele também não pode ser empregado, certo? O outro ponto importante para a gente diz respeito ao trabalho intelectual. O que é o trabalho intelectual? É o trabalho daquela pessoa que precisa ter um conhecimento cultural superior, um conhecimento técnico superior a respeito de um assunto. E daí ele é contratado para fazer o serviço, ele é contratado como empregado. Essa pessoa pode ou não pode ser empregada? Depende. Se a função que ela exerce, apesar de ser de trabalho intelectual, preenche os requisitos de relação de emprego, ele vai ser empregado. Agora, se ele for uma pessoa autônoma, que eventualmente pratica com algumas pessoas essa subordinação, essa relação de trabalho, ele não é empregado. Por que isso? Por que essa distinção é importante? Antes da Constituição Federal atual, o trabalho intelectual ele não era considerado relação de emprego. E a partir dela, diante do princípio da isonomia, das previsões do artigo 7º, foi proibido qualquer tipo de distinção entre o trabalho intelectual e as demais formas de trabalho. A outra questão importante é no que diz respeito ao trabalho à distância. Se o trabalho à distância, a pessoa que trabalha distante da sede da empresa, ela é considerada ou não empregada. Isso não existe discussão na jurisprudência. Eles entendem de forma pacífica, inclusive a lei, que é empregado sim. Não é a localidade que você presta o serviço que diz se você é empregado ou não, se diz que aquilo é relação de emprego ou não. Mas sim a forma de atuação. Se estiverem presentes os requisitos da relação de emprego, ele vai ser empregado. Se não estiverem, não vai ser. Independente de ele trabalhar próximo ou longe. A outra questão que chama a atenção pra gente é no que tange a mãe social. O que é a mãe social? É aquela pessoa que presta serviço assistencial dentro de casas de recuperação de menores ou de menores abandonados. Elas têm um vínculo trabalhista, sim, um vínculo empregatício, sim, junto à instituição assistencial. A instituição assistencial é empregador, e a mãe social, que é tida como uma pessoa que é responsável, que fica dentro da casa, que cuida desses menores, que vai dar a ele todo o apoio, o carinho e o cuidado necessário, ela é empregada, tá? Não existe dúvidas a respeito disso. O outro ponto que chama atenção é a respeito dos índios. O índio, ele pode ou não pode ser empregado? Ele pode, só que existe uma situação que tem que ser analisada.
Os silvícolas, eles são tidos em 3 estágios. Eles são tidos no estágio isolado, o estágio de via de integração e o estágio integrado. O estágio isolado é aquele índio que fica lá dentro da aldeia, que segue todos os costumes da aldeia, que não tem conhecimento da nossa legislação, da nossa cultura, da nossa forma de serviço, certo? Esse não pode ser empregado. Por quê? Ele não tem capacidade de fato suficiente para poder ser empregado. Já o em vias de integração é aquele que, apesar de continuar vivendo muitas vezes dentro de uma aldeia, dentro do seu povo, seguindo a sua cultura, ele tem um contato frequente com a gente. Então, ele tem conhecimento da nossa cultura, ele respeita a nossa cultura e ele consegue diferenciar uma situação da outra. Essa pessoa pode ser empregada, mas o contrato de trabalho precisa ser autorizado pela FUNAI. E já nos casos dos índios, que são chamados índios integrados, que já estão presentes dentro da nossa sociedade, que já têm conhecimento de todas as nossas regras, que já vivem de acordo com a nossa cultura, eles podem ser empregados sem necessidade de qualquer autorização de FUNAI ou qualquer outra coisa específica, certo? A gente vai ver agora a questão do menor aprendiz. O menor aprendiz é o trabalhador que presta serviços diretamente com o intuito de aprender um ofício. Ele pode ser pessoa de 14 aos 24 anos e ter alguns requisitos específicos para ele poder ser considerado menor aprendiz. O primeiro dele é que o contrato firmado entre a empresa e o menor tem que ser contrato escrito. O segundo requisito é que o contrato ele tem prazo determinado, ele não pode exceder 2 anos de duração, exceto se o menor aprendiz tiver alguma deficiência e por decorrência dessa deficiência pode ter uma durabilidade maior, não tem restrição de período de tempo. Ele, para ser menor aprendiz, é dos 14 aos 24 anos. Ele tem que ter obrigatoriamente a situação de menor aprendiz anotada na carteira de trabalho. Então essa relação, apesar de ser uma relação, na verdade, educacional, com fundo de aperfeiçoamento, ela tem que ter anotação na CTPS. Ele tem que estar matriculado dentro do ensino fundamental, médio ou no curso profissionalizante. Por que ele tem que estar matriculado? Porque a intenção é aprender. Se aprender, a gente quer incentivar o crescimento intelectual da pessoa. Então ela tem que se manter na escola. Excepcionalmente, a lei permite, em alguns casos, que a pessoa não esteja matriculada. Quando ela já terminou o ensino fundamental e a região onde ela mora não oferece um ensino médio ou outro curso específico. Então ele pode ser contratado como menor aprendiz mesmo sem estar matriculado. Nas outras situações é obrigatória a matrícula. Tanto que a ausência desse menor aprendiz em sala de aula pode acarretar a demissão do serviço por justa causa. A empresa e o menor tem que estar inscrito no programa de aprendizagem nacional, ou seja, um programa específico que faz essa regulamentação de como funciona a questão da aprendizagem e qual que é o emprego, a função, o ofício ao qual ele vai aprender e se dedicar. Existe uma restrição de horário de trabalho. O horário de trabalho máximo do menor aprendiz são de 6 horas diárias. Por que isso? Para não prejudicar os estudos. E excepcionalmente, depois que ele termina o ensino fundamental, pode ser de 8 horas. Mas nesse caso de 8 horas, a empresa tem que comprovar que ela fornece o período das aulas teóricas daquele ofício. E por isso, houve o acréscimo do horário, certo? E existe uma exceção. A microempresa e a empresa de pequeno porte, elas são dispensadas de serem integralizadas ao programa de aprendizagem nacional. E mesmo assim poder ter a contratação do menor aprendiz, certo? Esses são os requisitos principais do menor aprendiz ou do aprendiz propriamente dito. Outro ponto importante é a questão do empregado doméstico. A partir da emenda constitucional de 72 de 2003, ano passado, houve uma grande alteração na nossa Constituição Federal no que diz respeito aos direitos atinentes ao empregado doméstico. E após essa alteração, praticamente todos os direitos que eram recepcionados e eram fornecidos a todos os demais empregados passou a ser também fornecido ao empregado doméstico. Mas antes de entrar diretamente nesses requisitos, vamos entender quem são os empregados domésticos. Os empregados domésticos não são simplesmente aquela pessoa que vai na sua casa para fazer uma faxina, mas sim
toda e qualquer pessoa que preste serviços de forma pessoal, onerosa, subordinada, não eventual para a pessoa física dentro da sua residência familiar, certo? Então, a gente pode considerar que a cozinheira da casa é empregada doméstica, que o motorista é empregado doméstico, que o jardineiro é empregado doméstico. Porque ele presta serviço dentro do âmbito residencial de forma não lucrativa. Porque se o serviço que ele prestar, mesmo sendo no ambiente da residência, tiver fins lucrativos ao empregador, ele deixa de ser empregado doméstico e passa a ser o empregado regulamentado pela CLT. O que a gente visualiza muitas vezes? A pessoa trabalha na casa da família e o dono da casa fabrica, por exemplo, alimentos para revender. E aí esse empregado doméstico acaba auxiliando nessa fabricação. A partir do momento que ele passa a auxiliar, ele está auxiliando o seu empregador numa situação que ofere lucro. Se oferir o lucro, ele deixou de ser empregado doméstico, certo? E vai ser regulamentado pela CLT. Então, essa é a situação em si do empregado doméstico. Ele é bem mais abrangente do que muitas vezes a gente imagina. E hoje, com essa modificação da emenda constitucional, aumentou-se muito os direitos trabalhistas do empregado doméstico. Só que alguns deles, apesar de estarem previstos agora como obrigatórios, eles dependem de alguma regulamentação mais específica. Pois bem, o empregado doméstico tem direito ao salário mínimo, tá? Não pode ser salário inferior. A jornada de trabalho é de 8 horas diárias com máximo de 44 horas semanais. Ele tem direito à hora extra e só pode ser feito no máximo 2 horas extras diárias, mas que isso é proibido por lei, inclusive para qualquer profissão, independente de ser empregado doméstico ou não. Ele tem direito a seguro contra acidente de trabalho. Esse seguro depende de regulamentação. Ele tem direito à questão da irredutibilidade salarial. Por quê? É a situação mais benéfica para ele. Como é que ele vai reduzir a situação? Isso é com base no princípio da proteção. Ele tem direito ao adicional noturno. Tanto a questão das horas extras como o adicional noturno também depende de regulamentação ainda. Ele tem direito ao 13º salário, às férias acrescidas de 1/3. Ele tem direito ao descanso semanal, ao descanso noturno. Ele tem direito ao salário família, que também depende de regulamentação. Ele tem direito a vale transporte. Aqui na nossa região a gente visualiza muito pouco isso, porque a localização das casas ainda é muito próxima. Mas em grandes cidades, a pessoa muitas vezes não consegue se locomover do seu bairro até o bairro dos patrões sem ter um ônus muito grande. Então, nesses casos, ela tem direito ao vale transporte. É ônus do empregador, além do salário. Não é descontando o salário, é além do salário fornecer o vale transporte. A partir dessa modificação é obrigatório o registro da carteira, porque ela tem direito ao FGTS, ao recolhimento do INSS, ao seguro-desemprego, ao aviso prévio, à licença maternidade de 120 dias e, nos casos dos homens, a licença paternidade. Então, muita coisa aumentou, que antes elas não tinham direito, mas algumas ainda dependem de regulamentação. O que não é mais discutível é que é obrigatório o registro da carteira e todos os direitos dele decorrentes, certo? Outro empregado que causa grande polêmica é o que a gente chama do empregado rural. Por que eu digo que ele causa grande polêmica? Até a Constituição Federal de 88, ele não era regulamentado em nada pela CLT. Ele tinha uma lei própria que regulamentava a situação dele. Então, era diferenciado o regime em muitos pontos. Só que com a Constituição Federal de 88, foi determinada a isonomia de tratamento desses empregados. E eles passaram a ter os mesmos direitos dos empregados urbanos, com algumas peculiaridades que a gente vai tratar de forma específica. Mas, a princípio, a gente precisa saber quem que é o empregado rural. O empregado rural é toda pessoa que presta serviço ao empregador rural, dentro da área rural ou dos prédios rústicos, de forma pessoal, habitual, onerosa e subordinada. Então, a gente pode verificar alguns requisitos bem específicos. O empregado rural, a gente está falando qual que é a atividade exata que ele exerce. A gente só sabe que ele tem que ser empregado do empregador rural. E é outra situação que ele tem que prestar o serviço em área rural ou em prédios rústicos. Então,
vamos entender o que seria o empregador rural. Empregador rural é aquela pessoa que tem dentro do seu registro de atividade a situação de empregador rural. E quais são os casos que se enquadram? Toda e qualquer pessoa física, jurídica, de forma temporária, de forma definitiva, sendo proprietária ou não de uma área, que exerce atividade agroeconômica. Tá. Então, quais seriam as atividades agroeconômicas? São todas as atividades da agricultura, de pecuária e as atividades de forma industrial. Todas? Não. Apenas aquelas industriais que transformam a matéria-prima da agricultura ou da pecuária em natura, ou seja, é aquela primeira modificação. Por exemplo, é o caso dos grãos, onde é que a gente vai fazer o beneficiamento dos grãos. O beneficiamento já é um processo de industrialização, mas ele ainda trabalha com o grão in natura. O ensacamento desses grãos também é o trabalho dele in natura. Então, isso ainda é considerado atividade de empregador rural. E a outra situação, que a atividade tem que ser exercida ou na área rural ou em prédios rústicos. Área rural, nesse caso, e prédios rústicos, é a localização onde é exercida a atividade. Qual a diferença? Que a área rural é a propriedade que está dentro da zona rural de um município. E já os prédios rústicos são aqueles prédios ou propriedades que fazem atividade agroeconômica, mas que já estão localizados dentro da área que a gente considera da área urbana. Por isso que eles são tidos como os prédios rústicos. Certo? Então, essas peculiaridades todas têm que ser levadas em conta para você saber quem é o empregado rural. E agora nós vamos falar um pouquinho a respeito daquelas peculiaridades. Apesar de ele ter todos os mesmos direitos previstos ao trabalhador urbano, ele tem algumas peculiaridades. O primeiro deles diz respeito ao trabalho noturno. O trabalho noturno do empregado rural, ele tem um adicional de 25%. E quando a empresa trabalha na área da lavoura, na área da agricultura, é considerado horário noturno, das 21 horas de um dia às 5 horas do outro. E se ela trabalhar na área de pecuária, o horário noturno é considerado das 20 horas de um dia às 4 horas do outro. Fora isso, é horário normal. Para o trabalhador rural é permitido desconto na folha de pagamentos. Quais descontos? Descontos com moradia, descontos com alimentação e descontos decorrentes de adiantamento de salário em dinheiro. Como funciona a questão do desconto de moradia? A empresa, o empregador tem que provar que a moradia é fornecida de forma digna, dentro dos padrões de uma região, da região onde é que é exercida a atividade. E ela pode ser de no máximo, o desconto pode ser de no máximo 20% do valor do salário mínimo. E a alimentação também tem que ser uma alimentação digna e farta, e o desconto máximo é de 25%. E a questão do adiantamento do salário em dinheiro vai ser correspondente ao valor do adiantamento. E ainda tem mais umas exceções. Qual delas? No caso de aviso prévio. No aviso prévio, a gente visualiza muitas vezes quando a empresa manda o empregado embora, que ele tem direito a sair 1 hora antes do horário normal de trabalho. 1 ou 2 horas. Para ele poder fazer a busca do seu novo emprego. Como funciona na área rural? Na área rural, a partir do dia que é dado o aviso prévio, o empregado tem direito a 1 dia de folga por semana. Por que isso? A lei entende que se o funcionário ele é rural, ele normalmente vai continuar exercendo suas atividades na área rural. E ali muitas vezes, e normalmente, as propriedades são muito distantes uma da outra. Para fazer essa busca, ela não seria alcançada efetivamente. Então ele trabalha de forma integral todos os dias e folga 1 dia inteiro. Outra situação que chama atenção é no caso das grandes empresas rurais, onde existe mais de 50 famílias dentro da empresa. É obrigatório nesses casos o fornecimento de escola pelo empregador rural, escola primária. Ele tem que fornecer e bancar se o Estado ou o município não fizer essa obrigação. E onde existe menos famílias, é de responsabilidade do empregador a matrícula dos filhos dos seus empregados dentro da escola primária, certo? E tem 2 outros tipos de contratos específicos, que são contratos por prazo determinado, que são as exceções à legislação trabalhista, que dizem respeito ao empregado rural. Quais sejam? O contrato de safra
E o contrato de trabalho por pequeno prazo. O contrato de safra são aquelas pessoas que vão trabalhar somente no período de safra. A empresa ou o empregador contrata ele para aquele período específico, para aquela atividade específica da época de safra. Pode ser tanto do cultivo, da plantação, da colheita. Não tem obrigatoriedade do que ser, só que tem que ser estabelecido por contrato. E todo contrato por prazo determinado tem que ser feito por escrito. E ainda o contrato de trabalho por pequeno prazo é aqueles casos, né, que a pessoa precisa de um funcionário dentro da fazenda, às vezes para fazer uma cerca, e ele não quer fazer uma empreitada, ele quer contratar alguém. Nesses casos, pode ser feito o contrato de trabalho por pequeno prazo. O pequeno prazo é tido em máximo de 2 meses dentro do período de 1 ano, não pode ultrapassar esse prazo. Certo? Então aqui a gente encerra todos os tipos principais de empregados dentro da nossa legislação, tá? Agora a gente vai trabalhar um pouquinho a respeito do empregador. Quem que é o empregador? Quais são as formas específicas de empregador? O que ocorre quando existe a venda de uma empresa? Como funciona? O que vai acontecer com o empregado? E tudo mais que diz respeito ao sujeito da relação de emprego, empregador. Primeiramente, o empregador não é difícil de conceituar ele, certo? Ele é a pessoa física ou jurídica com fins lucrativos ou não, que é a tomadora do serviço empregado realizado pelo empregado de forma subordinada, onerosa, não eventual, certo? E com pessoalidade. Quando a gente trata da questão da pessoalidade, ela diz respeito ao empregado e não ao empregador, tá bom? Onde a gente pode achar a definição de empregado e de empregador? Eles estão previstos também dentro do artigo 2º e 3º da CLT. A CLT, quando ela definiu o empregador, ela usou o termo empresa. Infelizmente, a gente entende que ela não foi feliz nessa situação. Por quê? Se a gente analisar efetivamente o significado da palavra empresa, ela é atividade. Empresa é o ramo de atividade exercido por um investidor, por uma pessoa, pelo empreendedor. Então, a gente definir o empregador como empresa, ele deixa de abarcar a pessoa física e as outras pessoas jurídicas e a situação como um todo. Mas já foi pacificado e a gente entende tranquilamente que, na verdade, o empregador é tanto pessoa física, jurídica, com fins lucrativos ou sem fins lucrativos, certo? Mas desde que seja tomador de serviço de empregado. E dentro desse empregado estão todos aqueles requisitos que a gente cansa de ver a respeito da relação de emprego. Mas, de qualquer forma, se vocês tiverem algum interesse ou curiosidade, a base legislativa da definição de empregador está no artigo 2º e 3º da CLT. Tá? O empregador, ele é a pessoa que assume os riscos do empreendimento. Tanto que é por isso que toda vez que acontece um acidente de trabalho, onde é que a gente acaba por ferir pessoas estranhas à empresa, sem ser empregado, empregador, as pessoas que estão ali dentro efetivamente, a empresa é quem responde. E a gente visualiza isso de maneira mais clara ainda, por exemplo, quando por um erro, um motorista de uma empresa acaba matando outra pessoa. Apesar de ser responsabilidade direta do empregado, porque ele cometeu o erro, perante a vítima, a família da vítima, quem vai responder é a empresa. Quem vai arcar com todos os custos é a empresa. Lógico, posteriormente, se ela demonstrar que o seu empregado tinha culpa naquele evento danoso, ela pode entrar com uma ação regressiva contra o empregado e receber o dinheiro de volta. Mas, a princípio, como é ela que assume os riscos pelo empreendimento, vai ser ela que vai responder perante a vítima ou perante os consumidores, certo? E o outro ponto interessante é a questão da despersonalização da empresa. Por quê? Da parte empregadora. O que é a despersonalização? Como eu comentei anteriormente, o empregado ele tem que exercer a atividade de forma pessoal, porque é ele a pessoa contratada, existe uma pessoalidade. O empregador ele pode ser sucedido, ou seja, pode haver troca de empregadores.
Mas, nesses casos, os direitos do empregado vão permanecer incólumes, da forma que eles estavam anteriormente, independente de ter trocado ou não de empregador. Se o novo empregador quiser modificar os direitos do empregado, ele só pode modificar respeitando o princípio da proteção, ou seja, respeitando a questão da melhoria das condições. Se ele quiser prejudicar o empregado, ele vai ter que mandar o empregado embora e pagar todas as verbas rescisórias. Lembrando que as verbas rescisórias, eles vão ser decorrentes desde aquele primeiro dia que ele começou a trabalhar naquele serviço, mesmo sendo outra a pessoa responsável pela empresa, outro sendo o dono da empresa ou do estabelecimento, tá? Por quê? Porque não é obrigatória a pessoalidade do empregador. Pode ocorrer a despersonalização do empregador. Agora a gente vai entrar em um requisito diferenciador. Qual que é a diferença entre empresa e estabelecimento? Por que isso é importante? Porque no decorrer da nossa CLT, a gente percebe que muitas vezes as empresas elas tratam ambos como se fosse um só, como se fosse uma única coisa. Mas na verdade não são. Empresa é, como a gente já falou, a atividade do estabelecimento comercial, a atividade do empresário. É aquilo que está sendo exercido. Já estabelecimento é a parte física, é a parte capital da organização. Então a gente verifica que um é diferente do outro. Mas em vários momentos, quando vocês forem ler a respeito da matéria, vocês vão ver que eles são equiparados, são considerados uma única coisa. Outro ponto interessante a respeito do empregador é o que a gente chama de poder de direção. Por que poder de direção? A partir do momento que você entra dentro de uma empresa, que você é contratado por uma empresa, ou mesmo uma pessoa física, tá? A gente fala empresa, estabelecimento, de forma geral, mas na verdade nós estamos querendo tratar de todo e qualquer tipo de empregador. A partir do momento que você entra em acordo com a pessoa, que você vai prestar serviço para ela, você repassa a ela o direito de condução desse serviço. Você passa a ser subordinado, porque quem vai dirigir o serviço, quem vai gerenciar o serviço, quem vai organizar, administrar, é ele. Então a gente fala que ele tem um poder de direção sobre o empregado e sobre o seu estabelecimento como um todo, certo? Então, a partir desse momento, o empregado é subordinado. E o empregador tem poderes de ordens, de organização do serviço. Mas ele pode mandar o empregado fazer qualquer atividade? Como é que funciona? Não, ele tem uma limitação. O empregado é obrigado a exercer atividades que estejam dentro dos seus limites físicos e mentais e que estejam estipulados dentro do contrato de trabalho. Ninguém é obrigado a exercer atividades diferentes do que ele foi contratado para tal. Certo? Então, existe uma restrição a esse poder de direção. O outro ponto que é equivalente ao poder de direção é o que a gente chama de organização da empresa. Por que isso? Porque toda empresa pode se auto-organizar. Ela tem estatuto próprio, ela tem forma própria de trabalho. Eles têm uma organização própria de como proceder. Por exemplo, muitas dessas empresas de representações, elas estabelecem, inclusive, a forma de abordagem do seu cliente. E tem que ser seguido. Então ela tem uma forma de organização, ela tem o escalonamento, os cargos, qual que é cargo de direção e quantos cargos de direção ou mesmo de cargo de confiança vão existir dentro do estabelecimento. Nós vamos entrar agora a respeito do poder de direção do empregador. O que é o poder de direção? É o poder de organização, é o poder de subordinação, é o poder de colocação, de fiscalização do empregador. A partir do momento que você vai até a empresa a qual você vai ser contratado, você vai até a pessoa física a qual você vai ser contratado, você conversa com ela, você repassa a ela o poder de coordenação e de administração da atividade que você vai exercer. Ou seja, ele tem que ter um poder de direção para conseguir regulamentar e organizar essa situação. E esse poder é chamado de poder de direção. O funcionário, o empregado, ele passa a ser subordinado ao empregador, certo? Então ele vai receber ordens de como deve proceder e o que vai fazer. Mas esse empregador, ele não tem limitação dessas ordens que ele pode fazer? Ele tem alguma regra a cumprir? Tem. Por quê? Porque ele contratou você especificamente para uma situação. Ele não pode te mandar fazer outra função. Ele tem que te mandar fazer porque você foi contratado. Lógico, se dentro daquela relação de serviço ele quiser te dar uma promoção e você aceitou a promoção, você está renovando e modificando a sua relação de emprego.
certo? Então, por isso, houve uma modificação do acordo inicial, mas ela é consentida e ela é para uma melhoria. O que for prejudicar não pode ser feito, e ele tem que ser respeitado, ou seja, o poder de direção, ele tem que respeitar os parâmetros legais existentes no contrato de trabalho e ainda a capacidade física e mental do empregado. Caso contrário, também ele vai estar violando esse direito. Outro ponto importante que fica dentro do poder de direção é a organização da empresa. Por que a organização da empresa? Toda empresa tem a obrigação e o direito de se auto-organizar. Colocar quantos empregados ele vai ter, quantos funcionários, quais vão ser os cargos, qual que vai ser o salário, a forma de organização da empresa, qual que é a forma de trabalho, a forma de abordagem de cliente, a forma de realização da atividade. Isso tudo entra dentro da própria organização e é decorrente do poder de direção do administrador dessa empresa ou da empresa como um todo. Essa empresa ela pode fiscalizar o empregado. Em que sentido ela pode fiscalizar? No sentido de que ela vai analisar o serviço, se ele tem qualidade, se ele cumpre as metas, ou seja, se tem quantidade adequada, se o empregado ele cumpre o horário de serviço, se ele cumpre a jornada. E todos esses desrespeitos às metas de organização, eles podem ser decorrentes de faltas graves, até mesmo de falta no serviço. Umas consideradas falta grave, outras nem tanto, mas que podem acarretar algum tipo de sanção ao empregado. Certo? E dentro desse poder de fiscalização, o empregador pode fazer revista nos funcionários? Existiu há pouco tempo uma polêmica muito grande, porque grandes empresas estavam colocando até mesmo câmera dentro dos banheiros dos funcionários como forma de fiscalizar, como forma de vistoriar os empregados. A jurisprudência chegou à conclusão de que a vistoria, a revista, ela é permitida, mas ela tem que ter um limite, o limite da intimidade do empregado. Ou seja, você revistar uma bolsa ou fazer a revista visual na pessoa é possível. Você fazer a revista íntima não pode. Você colocar câmeras no local de trabalho é permitido. Você colocar a câmera dentro do banheiro não pode. Aí tiveram empresas que tentaram questionar que onde existem muitos funcionários, muitas vezes existiam funcionários que iam até mesmo ao banheiro e passavam muito tempo lá, mas para matar serviço, porque era um dos poucos lugares onde o empregador iria procurar. E que por isso que justificavam esse motivo para a instalação das câmeras. Mas isso não tem realidade fática, isso acontece muito pouco e essa fiscalização pode ser feita de forma diferenciada. Da mesma forma, uma fiscalização abusiva que era feita quando o funcionário pretendia ir ao banheiro, inclusive, e tem empresas que regulavam a quantidade de vezes que o funcionário vai ao banheiro e o tempo que ele ficava. Isso é um absurdo, que cada um tem uma necessidade fisiológica diferenciada um do outro. Não pode ser fixado horário, prazo, tempo predeterminado para as nossas necessidades básicas. Então, isso é uma violação. Isso ultrapassa o poder de direção da empresa. Dentro do poder de direção, a gente tem ainda o poder disciplinar. O que é o poder disciplinar? É o direito da empresa, do empregador, estabelecer sanção para os atos realizados pelos seus empregados que não coadunem com a real necessidade e efetividade do serviço. Existem três formas de sanção previstas na nossa legislação. A primeira dela é a advertência. A advertência é mais leve, é como o próprio nome fala, você vai advertir o funcionário que não é para voltar a praticar aquele tipo de ato. Normalmente quando a falta é mais leve, quase sempre você recebe advertência por atraso no serviço ou por sair mais cedo. Esse tipo de advertência pode ocorrer. Fora dele, não pode, tá? Dentro dessa delimitação. E várias advertências podem gerar o direito à dispensa por justa causa. A segunda forma de punição é a suspensão. O que é a suspensão? É quando o funcionário ele pratica um ato dentro da empresa, considerado um pouco mais grave, e o empregador deixa ele como se fosse de castigo, proíbe ele de vir até o estabelecimento e de exercer atividade por um determinado período. Lógico, são períodos curtos, são suspensões curtas, mas elas podem ocorrer e ela tem previsão e permissão legal. E durante esse período, ele não recebe o salário. É considerado como se fosse faltoso e é retirado do salário. Por quê? É uma punição pelos erros e pelas faltas que ele vem cometendo dentro do estabelecimento.
outra punição, que é a mais severa de todas, é a dispensa por justa causa. Quando o empregado ele comete alguma falta grave, pode ocorrer a dispensa por justa causa, certo? Ou a reiteração de vários casos, né, que seja necessário. A advertência ou a suspensão também pode ser um motivo para dispensa por justa causa. A gente vai tratar agora a respeito do grupo econômico. O grupo econômico, ele é quando uma ou mais empresas estão submetidas à administração de uma terceira empresa, ou uma delas administra tudo, ou seja, existe uma subordinação entre esses empregadores. Então, eles são um único grupo e qualquer um deles pode ser acionado no caso de direitos trabalhistas, ou seja, eles passam a ter uma responsabilidade solidária. Certo? A outra parte importante é a questão da sucessão de empresas. Como é que funciona a sucessão de empresas? A sucessão de empresa é quando uma empresa vende para outra, ou totalmente ou parcialmente. Nesses casos, como é que fica a situação do empregado? O empregado ele mantém todos os seus direitos adquiridos, todos os direitos trabalhistas que tinha até agora. Isso porque, como eu já expliquei para vocês antes, prevalece a questão da despersonalização do empregador. Quem tem que atuar com pessoalidade é o empregado e não o empregador. Então, nesse caso, é mantido todos os direitos trabalhistas, todas as garantias que ele já tinha adquirido. O novo, o sucessor do anterior empregador é obrigado a manter todos os direitos, a manter todas as cláusulas contratuais. Ele só pode modificar essas cláusulas se for para melhorar a situação do empregado. Se ele quiser diminuir as situações benéficas do empregado, ele tem que demitir o empregado e pagar ele todas as verbas trabalhistas, desde aquele primeiro período que ele começou a trabalhar, para o empregado sucedido. O empregado sucedido nunca vai responder pelas verbas trabalhistas? Vai. Nos casos do sucessor não ter condições de resposta, ou quando ele, juntamente com o sucessor, fraudaram a venda para tentar deixar de pagar alguns direitos. Nesse caso, os dois têm obrigação e responsabilidade para com os empregados. E existem ainda algumas situações específicas onde o sucessor não tem qualquer obrigação. Quais sejam elas? Quando ele adquire a empresa em asta pública, quando ele adquire a empresa em falência, nos casos de recuperação extrajudicial e ainda nos casos de separação de municípios ou estados. Por que isso? Porque os empregados, vocês sabiam que quando existe a separação do município, o novo município que é criado, ele é isento de tudo, ele não tem qualquer dívida. Todas as dívidas que eram existentes anteriormente ficam com o município anterior, com o município que no caso seria o velho município, certo? Então esses são os requisitos principais da questão da sucessão de empregadores. Outro caso diz respeito ao consórcio de empregadores. O que seria o consórcio de empregadores? Quando uma ou mais pessoa física, nesse caso é só pessoa física, se reúne no intuito de contratar mão de obra. Ou seja, as pessoas físicas juntamente se reúnem para contratar mão de obra de alguém. Eles são responsáveis solidários por todos os direitos desse empregado. E por lei, a criação dessa situação de consórcio de empregadores, ela só é cabível na área rural, mas a jurisprudência já pacificou que ela pode sim ser aplicada também na área urbana. E por fim, a questão dos cartórios não oficializados. Por que cartório não oficializado? Porque os cartórios judiciais, eles são oficiais. E todos os que estão ali dentro, na verdade, têm que ser concursados, têm que ser estatutários, então não são decorrentes da CLT. Mas os outros cartórios são tidos cartórios registrais e notariais, apesar de prestarem um serviço que é considerado serviço público, né, por delegação, eles são funcionários que tem que ser respeitadas as normas existentes na CLT, ou seja, os cartórios não oficializados são empregadores e devem respeitar as normas presentes na CLT. Obrigado por hoje, até a próxima aula.